pessoal, tudo bem? Hoje para mais um Direito com Elas, nossa aula 9 do mini curso de Direito de Família, e hoje a gente vai falar sobre casamento nulo. A gente tinha falado na aula anterior a respeito da validade do casamento, falamos sobre as possibilidades de nulidade e anulabilidade, e então a gente vai separar as nossas aulas em nulidade absoluta e anulabilidade. E hoje a gente vai falar sobre o casamento nulo. O casamento será nulo, gente, nos termos do artigo 1548 do Código Civil. Lá no 1548 tem a previsão de que será nulo o casamento se celebrado com algum dos impedimentos do artigo 1521. Como vocês devem lembrar, o artigo 1521 coloca situações em que uma pessoa não pode casar. Então ela não pode casar com padrasto, com madrasta, não pode casar os parentes em linha reta, não podem casar os colaterais até o 3º grau, não pode casar quem já é casado, enfim, as situações que nós já estudamos sobre os impedimentos matrimoniais. Então nós tínhamos anteriormente o 1548 com dois incisos. Um era esse que falava a respeito dos impedimentos matrimoniais e o outro falava a respeito de o casamento seria nulo se a pessoa se casasse com alguém que não tivesse o necessário discernimento para os atos da vida civil. Só que essa segunda possibilidade foi revogada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou seja, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o casamento celebrado com uma pessoa que não tem o necessário discernimento, que tem algum problema mental grave, que não consegue distinguir entre o certo e o errado, não será nulo. Parece louco, mas é isso aí. Então, certas vezes o legislador realmente pisa na bola, e essa foi uma pisada de bola grande, né? Porque não considerar esse casamento nulo é prejudicial para a pessoa que tem a deficiência ou a limitação, e não bem sempre para quem casou com ela. Então, assim, essa foi uma situação absurda, porém real. Então, hoje no 1548 só tem um inciso, que é esse que diz que é nulo o casamento celebrado com os impedimentos do 1521. Então, existe outra possibilidade de nulidade de casamento? Não. Só é possível o casamento ser declarado nulo se tiver numa das situações do artigo 1521. Ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. A outra é quem pode pedir anulação do casamento, ou melhor dizendo, quem pode requerer em ação judicial a nulidade de um casamento. Por se tratar de nulidade, que é uma questão de ordem pública, ela vai poder ser requerida tanto por qualquer pessoa capaz, quanto pelos próprios nubentes e também pelo Ministério Público. Ou seja, não apenas os próprios cônjuges poderão entrar com o pedido de nulidade de casamento, e sim também as pessoas interessadas ou maiores capazes interessadas, seja um interesse moral, seja um interesse financeiro ou patrimonial, porque aí a questão é provar o interesse jurídico. Então qualquer pessoa capaz pode pedir a nulidade de um casamento, incluindo aí o Ministério Público, que tem o dever de zelar pela ordem pública. Diferente do casamento anulável, como a gente vai ver num próximo encontro. Então, qualquer pessoa capaz, e incluindo aí os cônjuges, evidentemente, o Ministério Público, podem pedir a nulidade do casamento. Quais os efeitos da nulidade do casamento? Uma vez decretado nulo, os efeitos retroagirão a data da celebração do casamento, fazendo com que as partes retornem ao estado anterior. Porém, importante diferença do direito de família para o direito privado. O casamento nulo pode sim gerar alguns efeitos para as partes, diferente do negócio jurídico comum, que uma vez declarado nulo não gera efeitos. Então vai ter efeito com relação aos filhos dessa união, seja como for, e com relação aos terceiros de boa fé que tenham com eles celebrados, e se por acaso for um casamento putativo, que é aquele que parece válido, mas na verdade é nulo, o cônjuge que tiver de boa fé não leva o prejuízo da decretação do casamento nulo. Então, o casamento nulo é um casamento que ele tanto vai poder retroagir absolutamente até a data da celebração, como apesar de ser declarado nulo, pode vir a gerar efeitos, como é o caso da prole e com relação à pessoa que seja de boa fé no casamento putativo. Então essa é uma questão também bastante importante. Tem algum prazo para requerer a nulidade de um casamento? Não. Assim como em todo ato nulo praticado, uma vez que o casamento seja nulo realmente, ele pode ser declarado nulo a qualquer tempo, ou seja, não existe um prazo na lei para eu requerer a decretação de nulidade de um casamento. Então, pode ser casado há 30 anos e pode pedir a nulidade? Sim. Pode ser casado há 50 anos e pedir a nulidade? Sim. É possível pedir a nulidade de um casamento pós-mortem? Sim. Então, ainda que as pessoas tenham falecido, os cônjuges, os interessados poderão requerer a nulidade. Por que, professora, uma pessoa iria querer pedir a nulidade de um casamento de uma pessoa que já morreu?
uma resposta óbvia no mundo que a gente vive hoje, né, gente? Questões normalmente patrimoniais. Porque se eu consigo que em juízo seja decretada a nulidade de um casamento, eu mudo completamente a sucessão da pessoa falecida. Então, de repente, pode ser uma pessoa que faleceu e não tinha herdeiros diretos, ou seja, não tinha filhos, nem pai nem mãe, e aí eu consigo, após a morte dele, que seja declarada a nulidade, e assim a esposa, que era casada com ele, deixa de ser herdeira, porque o casamento foi declarado nulo, e essa outra pessoa, que pode ser um irmão, ou um primo, um tio, passa a ser herdeiro. Então, a decretação da nulidade do casamento pode, inclusive, ser pós-mortem, se houver interesse jurídico nesse tipo de decretação, e principalmente isso ocorre nos casos envolvendo direitos patrimoniais e sucessórios. Beleza, pessoal? Sobre a nulidade do casamento, era o que tínhamos a colocar. No próximo vídeo do nosso mini curso de Direito de Família, nós vamos ver as questões envolvendo anulabilidade, ou seja, o casamento anulável. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos, temos vídeos novos diariamente, praticamente todos os dias, e viremos com novidade aí, espero, até o meio do ano, e fiquem aguardando. Divulguem o nosso canal para os seus amigos e conhecidos, que queremos chegar até o final do ano com 10 mil inscritos. Beleza, gente? A gente tem encontro marcado então na próxima semana. Vejo vocês lá. Um beijo, tchau!